Olá, eu me chamo Rodrigo Petersen e vou falar um pouquinho sobre a parte de aprovação de projeto e início de obra, né? Toda a documentação e burocracia que envolve o desenvolvimento dessas etapas de projeto e também da execução, né? De uma construção. Vou falar um pouquinho antes de iniciar a aula em si, vou falar um pouquinho da minha formação, né? E do porquê que eu acabei indo para essa área, e me interessando e trabalhando bastante com isso. E tudo começou lá atrás, quando eu estava na faculdade ainda, né? Eu tenho formação, meus pais são arquitetos, e o meu pai trabalhava especificamente na parte de aprovação de projetos na prefeitura de Porto Alegre. Então, claro, de curioso, assim, ele volta e meia pegava meus trabalhos da faculdade e dava uma analisada e começava a ver, assim, que eu não estava atendendo uma série de exigências que a legislação impunha, né? E muitas vezes a gente acabava entrando em discussão, eu argumentava que não dava mais tempo de mudar projeto, coisa assim, aquela coisa do dia a dia da faculdade que a gente sabe como é que funciona, né? Mas ele sempre batia muito na tecla dessa parte assim de que a gente não consegue, não dá para jogar um jogo sem conhecer as regras, né? Era a frase que ele sempre me dizia. Né? E é uma verdade, assim, que a gente, depois que se forma e vai para, né, para atuar na vida profissional, a gente começa a se deparar muito com isso, que assim, não dá mais para fazer aquele jeitinho que o professor não vai ver, né? Enfim, porque aí agora a gente está botando a nossa responsabilidade em jogo, né? Muitas vezes é alguma coisa que pode até passar batido na parte de aprovação, mas lá na frente pode estourar, não pode conseguir, né, finalizar uma obra, tirar uma bítse, porque tem algo que foi desenvolvido no projeto que não atende, né, a legislação, e aí a gente está sujeito a tomar algum processo, ou mesmo não conseguir receber, né, entregar o prédio em si, enfim. Né? Então, por isso que é fundamental que a gente conheça a legislação urbana onde a gente vai atuar, né? Por garantia para a gente se prevenir e também entregar um bom serviço, um bom produto, né, para os nossos clientes. Então, eu começo destacando aqui basicamente os três pilares, né, que implicam sobre uma legislação urbana, independente da cidade. Eu vou trazer aqui o exemplo de Porto Alegre, que é a cidade onde eu atuo e trabalho mais, mas ele certamente, né, o que eu vou aplicar aqui vale para muitas das cidades próximas de Porto Alegre, até porque muitas vezes elas utilizam, né, da legislação da capital, enfim, ou de uma cidade vizinha maior, enfim, para se estabelecer a sua, né? E então por isso que eu digo assim que é fundamental que a gente saiba, né, pelo menos a legislação urbana da cidade onde a gente vai trabalhar e vai atuar, né? Isso também facilita que depois a gente venha a ter serviços em outras cidades, facilita o nosso entendimento para a legislação de cidades vizinhas por causa disso, porque elas são muito similares, né? Então, a gente dominando uma legislação, a gente está apto a trabalhar na nossa cidade, mas também facilmente vai entender qualquer necessidade que venha a surgir, né, ao longo da nossa carreira profissional. Então, basicamente, a gente pode destacar, né, o principal pilar da legislação urbana é um plano diretor, né, que toda cidade com mais de 20 mil habitantes tem que ter, né, e é um documento que ele pode ser dividido em três partes. A primeira é um manifesto, onde vem um texto assim de caráter discursivo, que vai explicar os princípios, as estratégias, né, que aquele documento tem a intenção de atingir na cidade. Depois vem um master plan, que seria um projeto urbanístico na escala da cidade em si. E, por fim, o regime urbanístico, que é a parte que mais nos interessa, que é onde vai estar o conjunto das normas e dos controles que são definidos para o uso do solo, né, e, consequentemente, para o desenvolvimento do nosso trabalho. Depois tem o Código de Edificações, ou Código de Obras, que algumas cidades chamam. No caso de Porto Alegre, é uma legislação que é de 92, mas que, enfim, ainda implica algumas condições em relação aos projetos, né? E são um conjunto de leis que permite controlar e fiscalizar o espaço construído, né? Assim, de certa forma, o Código de Obra serve para garantir o mínimo de habitabilidade das edificações, né? Uma qualidade mínima do tipo da construção que a gente vai projetar ou construir, enfim. E, por fim, o que eu chamo da legislação complementar, que aí vem um conjunto de decretos, instruções normativas, leis complementares, enfim, parecer, resolução, código de edificações contra incêndios, que é uma legislação específica estadual que pega muito, muito
fortemente assim, em decisões de projetos. É importante saber, pelo menos se conhecer um pouco dessa legislação e saber algumas limitações que elas nos impõem. Também alguma coisa de normas técnicas, né, NBRs, que vão também especificar algumas decisões de projetos. Então, basicamente, essa legislação complementar, ela, além de adendos que vão surgindo na legislação vigente, né, no plano diretor ou no Código de Obras, também tem essas legislações de outras secretarias, né, os bombeiros, a SMAN, que é a Secretaria do Meio Ambiente, DEP, que é o Departamento de Esgoto, DEMAI, que é de água, EPAC, né, Patrimônio Histórico, enfim. É importante a gente conhecer também algumas dessas anotações. Bom, para começar, assim, o desenvolvimento de todo o projeto, ele sempre inicia com um estudo numérico de viabilidade, né, onde a gente vai pegar e vai analisar o terreno, a situação do terreno em si, né, que está se propondo algum tipo de projeto, e a gente vai conferir através da legislação, ali, principalmente do plano diretor, o que está, né, o planejamento da cidade permite naquela zona, naquele terreno específico, né? Para isso, né, para iniciar esse estudo numérico, é fundamental que a gente tenha pelo menos o título de propriedade, né, a matrícula do imóvel, que é um documento como esse aqui ao lado à direita da tela, que vai descrever ali as dimensões básicas do terreno, né, os vizinhos, enfim, e principalmente, né, o proprietário do imóvel. É muito bacana quando a gente consegue ter já nessa fase um levantamento planaltimétrico do terreno. E aí nos possibilita assim, que a gente confronte esse levantamento com o título de propriedade, porque assim muitas vezes é muito comum que o terreno em si não seja exatamente igual ao que está descrito na matrícula. Pode ter diferenças tanto para mais quanto para menos, enfim, e isso a gente tem que considerar no desenvolvimento do projeto, seja na parte de aprovação de prefeitura, seja na parte de desenvolvimento em si do projeto, onde a gente tem que considerar se tem sobra de terreno, a gente tem que considerar no projeto, né, que não, enfim, que a gente não vai poder ocupar, pelo menos em termos legais de prefeitura. E se tem falta de terreno, a gente também tem que considerar que o nosso prédio vai ter que respeitar os afastamentos, enfim, segundo a situação real do terreno, né? Então essa diferença pode ser prejudicial ou pode até favorecer alguma coisa do projeto, enfim. Mas enfim, o levantamento planaltimétrico, ele nem sempre é um documento que a gente consegue nessa fase, porque geralmente nesse momento o possível investidor que está interessado em desenvolver esse projeto, investir, né, e custear esse empreendimento, ainda está numa fase de estudo. Ele quer ver se o terreno tem potencial, se pode construir algum empreendimento, algum prédio que ele consiga viabilizar, né, comercialmente, se vale a pena, se o preço do terreno está bom ou não. Enfim. E outra coisa que é importante salientar é que muitas vezes o terreno, além dessa questão da diferença de tamanho, né, do levantamento planaltimétrico para matrícula, no levantamento planaltimétrico também às vezes a gente precisa da localização exata de alguma árvore que a gente não vai poder remover do terreno e a gente tem que considerar quando desenvolver o projeto. Daqui a pouco alguma residência, a dimensão dela de alguma construção existente que não pode ser mexida, se ela é um patrimônio histórico ou não. Também a gente vai ver ali mais adiante uma situação em que o próprio regime urbanístico da cidade ele muda, né, dentro do próprio terreno. Então a gente também é interessante a gente saber a localização exata dessa mudança para que a gente consiga controlar melhor alguns dos condicionantes da prefeitura em si. Mas enfim, basicamente com a descrição do terreno a gente consegue descobrir a área que ele tem e a gente consegue evoluir no estudo em si, né? Aí, evoluindo nesse estudo, o primeiro passo, que nem eu comentei antes, é a gente fazer uma consulta ao plano diretor da cidade e descobrir o que foi estabelecido para aquele terreno, né? O que a gente pode ou não construir. No caso de Porto Alegre, a gente acessa o site da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Sustentabilidade, né, as SMANs, e a gente consegue online consultar a DMI, que é a Declaração Municipal Informativa. A gente vai acessar esse site aqui da esquerda, né, que está em laranja ali no fundo,
vai clicar ali no clique aqui à esquerda, informar o endereço do imóvel, ou então informar o número do expediente único, se a gente já souber, que é um código que fica atrelado a um endereço, né? Depois ele vai virar um número que referencia a pasta do projeto, mas geralmente a gente acaba consultando pelo endereço do imóvel, bota ali o nome da rua, da avenida e o número, e aí vai abrir a página onde vai marcar o quarteirão, com o regime urbanístico estabelecido, e aqui na esquerda vem as descrições do que está estabelecido, né? E aí a gente pode botar para imprimir e vai gerar um documento como esse aqui, onde vem um documento da prefeitura e ali vai determinar, vai aparecer o endereço do imóvel e o regime urbanístico que está estabelecido para ele, né? Subunidade é essa região aqui. Esse é o caso que eu mencionei anteriormente, onde o terreno tem 2 subunidades nele, né? Então, tem 2 tipos de regime urbanísticos incidindo no mesmo terreno. Ele é um terreno que ficava por aqui assim, e essa linha azul é o que exatamente divide esse terreno. Normalmente, isso não é tão comum. Geralmente acaba tendo um regime urbanístico só para o projeto, mas também não é nada que a gente vai ver que não é nada que inviabilize, né, um estudo ou a evolução do projeto depois também, uma vez que a gente entenda a lógica do primeiro passo. Então, a subunidade, ela basicamente tem, o regime urbanístico, desculpa, ele basicamente tem quatro indicadores. O primeiro é a densidade, que ele basicamente serve para multiplicar, né, esse número, o código que é atrelado à densidade, né, na subunidade, na região da cidade que está determinado, ele acaba gerando esses outros 3 códigos, que é o que efetivamente nos interessa nesse desenvolvimento do estudo. Então, o primeiro código é referente à atividade que é permitida no local, e isso vai determinar se a gente pode fazer, por exemplo, uma construção multifamiliar, um residencial, se a gente pode fazer algo comercial, algum empreendimento comercial. Então, por exemplo, aqui no caso, a gente vê que a atividade é código 5. Se a gente entrasse no anexo do plano diretor, lá no final do documento, ou mesmo clicasse, quando a gente abre esse site aqui, aparecem esses mesmos números, eles aparecem aqui nessa linha, e se tu clica direto no número que vai estar azul, é o link que já te abre direto o anexo do plano diretor. Então, a atividade 5 é a atividade mista 02. Então, permite praticamente todos os tipos de usos comerciais e também residenciais. Ele só não vai permitir usos como bem específicos, assim, tipo posto de gasolina, venda de gás, algo nessa linha assim de que tem algo mais prejudicial, né, para a convivência dos vizinhos em si. Depois ali embaixo a gente vê que nessa mesma subunidade tem a atividade 01. Essa é a atividade determinada predominantemente residencial, né, que é uma atividade que daí só permite o uso residencial, né, com exceção de tu pode ter ali junto desse uso residencial até 200 metros quadrados de área de uso comercial. Isso tudo está explicado, claro, ao longo de todo o plano diretor, né? Por isso que é interessante a gente ler, porque isso já são determinações que variam de cidade para cidade, né? Mas essa lógica do regime urbanístico, né, determinando a atividade, o índice de aproveitamento que a gente vai ver em seguida e o regime volumétrico, isso todas as cidades praticamente têm essa lógica, né? Enfim. Então aqui, que nem eu falei, ali é o grupamento de atividades, que é o anexo 5.1, que se a gente clicasse lá no link, abrir exatamente nessa página, e ali a gente vê, ó, vai ver o código 1 é área predominantemente residencial, o código 5 era mista 02, e aqui determina o que são as atividades que é permitida, né? Por exemplo, na mista 02, a gente não tem restrição para habitação, para comércio varejista em loco, para comércio sem interferência ambiental, lá. E a gente só vai ter proibições para comércio atacadista com interferência ambiental nível 3 e serviços com interferência ambiental nível 3. Então, é aquilo que eu basicamente falei ali anteriormente. Aí o próximo item, né, que são aproximados ali para a gente entender, no próximo item seria o índice de aproveitamento. Então, o índice de aproveitamento também, ele vai dar aquele código lá no regime urbanístico, que vai determinar aqui a potencialidade do terreno. E o que é esse índice de aproveitamento? Basicamente, a gente vai pegar a área do terreno e vai multiplicar por esse indicador aqui. 1.0, 1.3, 1.6, 1.9 até 2.4.
O que é isso? O valor que resultar, né, da área do terreno vezes esse indicador é a quantidade de área adensável que a gente pode ter no empreendimento. O que é a área adensável? É basicamente a área privativa do empreendimento, né, a área que a gente vai vender. Tem algumas exceções que a gente vai ver mais adiante, que eu vou mencionar, mas a rigor é isso, é basicamente a área privativa do empreendimento. Também vale mencionar que esse mesmo valor que resultar, né, por exemplo, vamos fazer uma exemplificação. Um terreno de 1.000 metros quadrados em que o código é 5, por exemplo. A gente vai ter um índice de aproveitamento 1,3. Então, 1.000 metros quadrados vezes 1,3 vai dar 1.300 metros quadrados de área adensável. E, além disso, metade desse valor, né, desses 1.300, ou seja, 6.500 metros quadrados, são área não adensável, que é basicamente as áreas condominiais. Circulação, shaft, salão de festa, academia, recepção, enfim, basicamente é essa diferenciação aqui. E aí, então, a gente vai ver que naquele exemplo que eu trouxe ali, marcava o índice de aproveitamento 11 e o índice de aproveitamento 17, né? Porque tinha aquela situação em que o terreno tinha 2 regimes urbanísticos. Como é que a gente faz aí? Por isso que era importante o levantamento planimétrico. Eu preciso saber quanto do meu terreno está no código 11 e quanto do meu terreno está no código 17. E aí eu vou pegar esses valores e vou multiplicar por esses indicadores. Depois, quando eu for desenvolver o projeto, quando eu for desenvolver o projeto, eu posso somar esses 2 valores e aí então eu posso distribuir como eu bem entender no projeto. A gente vai ver que isso eu não posso fazer, por exemplo, no regime volumétrico. O regime volumétrico que está aqui descrito, aqui a tabela completa, né, que eu mostrei anteriormente, onde ali a gente também tem os códigos, a mesma lógica, tem os códigos e a altura máxima que é permitida naquela zona, a altura máxima permitida para a divisa, né, porque Porto Alegre usa o plano de Porto Alegre, ele tem uma forte indução tipológica, né, das construções serem desenvolvidas em base e torre, né? Então ele permite uma altura máxima para edificação. Se eu optar por fazer uma construção de divisa, né, sem ser a torre, eu tenho uma altura máxima estabelecida e eu também tenho uma altura permitida para minha base, né, se eu optar por fazer a torre. Né. Então, lá no caso, a gente tinha o índice 9 e o índice 11, né, para o regime urbanístico daquele terreno. Ou seja, eu poderia construir uma torre dentro da... Aí sim, no regime volumétrico, a gente tem essas limitações, que eu preciso respeitar as alturas e os limites estabelecidos em cada região do meu terreno. Então, no caso aqui, eu tenho o código 9, que me possibilita uma torre de até 42 metros, e aí ele descreve aqui que para a altura da divisa poderia ser 12,5 ou 18. O que é esse 18? Esse 18 tem uma observação ali 2 que passa uma lista de avenidas da cidade, as principais ruas da cidade, em que se permite ir até 18 metros, incentiva uma ocupação maior do lote. Então, poderia, se o meu terreno tiver descrito naquela lista ali, o endereço, né, a rua e a numeração tiveram naquela lista, eu posso considerar que a minha altura na divisa pode ser 18 e também a minha altura da base vai poder ser 9 e a minha taxa de ocupação vai ser 90. A gente vai ver agora o que significa cada um desses passos, né? Mas basicamente para falar, então, não é o caso desse terreno que eu trouxe do exemplo, né? Então, nesse terreno do exemplo, eu teria que respeitar os 12,5 se eu quisesse construir na divisa, e eu teria uma altura de base permitida de 4 metros. Além disso, a taxa de ocupação seria de 75%. O que é a taxa de ocupação? Ela é a projeção de área coberta no pavimento térreo. Então, tudo que tiver coberto no pavimento térreo vai contar nesses 75%. Ou seja, eu posso ocupar o meu prédio no térreo até 75% da área do terreno. Eu tenho que deixar 25% do meu terreno descoberto. Enfim. Aí, com esses dados, a gente consegue gerar um documento desse estudo numérico de volumetria. Então, a gente vai lá onde... Esse é um documento padrão que a gente usa no escritório,
mas que, né, enfim, serve bastante, algo semelhante, assim, quase todos os escritórios fazem, para justamente a gente entender o que dá para construir ou não em um terreno. Então, a gente vai lá descrever o endereço do imóvel, a área né, do terreno e o regime urbanístico que está atrelado a esse endereço. E aí a gente começa a análise do plano, né? Então, ali a gente vê que, nesse caso, a atividade é o código 5, que é lista 2, o índice de aproveitamento é o 17, que é 1,9, né, um aproveitamento dos melhores que Porto Alegre tem. Então, eu vou multiplicar esse valor 488 com 40 pelo 1,9, vai me dar esse valor aqui de 927,96, e metade desse valor vai me dar a área não adensável que eu posso ter no empreendimento, né, 463,98. Além disso, tem o código 11, que é a volumetria, que permite, nesse caso, uma altura máxima de 52 metros, uma altura da base de 9 metros e uma altura da divisa de 18 metros. Aqui, como eu posso alturas maiores na divisa e na base, essa era uma avenida que estava listada naquela lista que eu mencionei. É sempre importante a gente observar que, assim, embora minha volumetria me permita que eu tenha 52 metros de altura nesse caso, eu tenho que observar a limitação da altura do aeroporto. Isso é uma das legislações complementares que incidem, né, no desenvolvimento do projeto. Tem um decreto lá do 5º Comar, um documento do 5º Comar, que estabelece as alturas, né, estabeleceu as alturas permitidas na região. Então, por exemplo, nesse caso aqui, isso também aparece lá naquela consulta da DNI, se a gente pesquisar, né? Aqui, nesse caso, tem a limitação da altura da face do aeroporto em 101 metros. Então, significa que eu poderia ter uma torre até 101 metros, né? Mas como se o plano diretor me limita em 52? É que, na verdade, esse limite de altura do aeroporto aqui, ele considera a cota do terreno junto, entendeu? Então, por exemplo, eu daí particularmente gosto de marcar aqui justamente para eu saber, né, se eu posso ou não. A cota desse terreno estava ali em 71 metros de altura. Ou seja, eu não poderia chegar, mesmo que eu conseguisse, né, por outros meios, chegar nos 52 metros, o Comar não me permitiria passar desses 52 metros, né, porque eu teria 71 mais 52 e eu extrapolaria esse 101 que o comando aéreo me limita nessa região, né. Mas, normalmente, isso acaba acontecendo mais em terrenos que têm uma cota alta, como esse aqui, né? Normalmente as cotas são mais baixas e o próprio plano diretor é o que acaba limitando, mas a gente tem que saber que a gente tem que sempre atender um dos dois. Aí, enfim, uma vez que a gente tem essa análise do plano feita, a gente desenvolve uma tabelinha tipo essa daqui, né, que é um estudo, de certa forma a gente já está projetando o prédio numericamente, vamos falar assim, né? Matematicamente a gente está projetando o prédio, né? Isso sem desenhar nada ainda. Então a gente vai ali para um estudo em que normalmente a gente procura esgotar o potencial construtivo do terreno, né? Que é o que acaba viabilizando mais lucro e permitindo que qualquer empreendimento saia, né? Essa é sempre a intenção de um empreendimento, né? Quando um investidor injeta dinheiro numa obra, numa construção, ele quer, logicamente, tirar o máximo de lucro possível, né? Então, a gente tem ali, a gente pega o total do índice de aproveitamento, aqueles 927,96, e coloca lá no total, e a gente vai dividir pelo número de pavimentos que a gente está imaginando para o projeto. Aí dá para testar várias possibilidades, né? Mas no caso de Porto Alegre tem um macetezinho que geralmente a gente pega a frente do terreno e divide por 2. Isso vai nos dar o número de pavimentos que provavelmente vai ser a melhor opção para o terreno. Se não for exatamente esse número, esse valor, vai ser algo muito próximo, vai ser um pavimento a mais, um pavimento a menos, vale às vezes o estudo, mas geralmente isso acaba se provando verdade, né? Salvo para terrenos assim com casos muito específicos, como, por exemplo, terrenos muito estreitos ou terrenos que têm uma forma muito diferente ou que tem algum elemento tipo uma vegetação, né, bem no meio do terreno, digamos assim. Aí são casos que a gente já tem que estudar um pouquinho, com um pouquinho mais de atenção, já de repente fazer algum rabisco, algum croquis assim, para ver se o que a gente está imaginando vai dar para se aplicar, né? Mas via de regra a gente faz isso. Então aqui no caso
a gente tinha um terreno com 14 metros e 80, né? Se dividisse por 2, daria 7 pavimentos ali. 14 divididos por 2 dá 7. Por que a gente bota 6 aqui, então? Porque a gente tem que considerar o pavimento térreo, né? O pavimento térreo conta como 1 na altura. Então, a gente coloca 6 aqui e acaba dividindo esse valor pelo 6 ali, vai dar esse valor aqui né, a grosso modo, de área privativa do pavimento tipo. Aí a gente tem lá aquele outro valor dos 50% de área não adensável para dividir no restante do empreendimento. Aí o que a gente tem que considerar? No pavimento tipo, a gente tem que considerar que essa área não adensável, ela vai ocupar, claro, a circulação condominial, e aí a gente já tem que estar imaginando qual é o tipo de projeto que a gente vai desenvolver, né? Porque em função, né, da torre que a gente está desenvolvendo, pode ter mais ou menos circulação, então a gente tem que mais ou menos considerar quanto de área essa circulação vai ocupar, né? E também aqui tem outro macetezinho, que em Porto Alegre permite que a gente tenha até 20% da área adensável do apartamento como considerada como área de varanda, desde que ela esteja vinculada ao estar social do apartamento. E essa área de varanda, ela é considerada não adensável, né? Varanda ou uma sacada, enfim, que a gente fizer, ela é considerada não adensável, desde que ela esteja, claro, atrelada ao estar e limitada no máximo 2,50 metros de profundidade. Esse é um dos pouquíssimos recursos que a gente tem para aumentar a área privativa de um empreendimento sem gastar o potencial construtivo do terreno, né? Então, a gente sempre procura usar ao máximo esse recurso que a lei nos dá, né? Claro que isso, muitas vezes, a gente não consegue gastar todos esses 20% que é permitido, porque como tem que ficar atrelado à área da sala e tem esse limite de 2,5 metros de profundidade, geralmente em empreendimentos de apartamentos menores, a gente não consegue chegar nos 20%, porque, claro, a sala não vai ser tão grande assim suficientemente, né, para gastar esse recurso da lei. Mas, para fins de estudo, eu sempre procuro considerar os 20%, porque eu vou chegar o mais próximo disso, vou ficar ali em 18%, 19% dessa área, vou tentar ao máximo esgotar isso. E o 1% que eu estou considerando aqui, que eu não daqui a pouco talvez eu não consiga atingir no projeto, ele acaba se tornando áreas de shaft, área de laje técnica, que eu também consigo, de certa forma, descontar e considerar como área não computável, né? Não adensável. Então, ou seja, eu pego esse 15466 e vou esse 154,66 e vejo quanto é que vai dar 20% dele, ou seja, vai dar 30,93 metros quadrados de não adensável. Por que eu considerei 50 aqui? Porque além desses 30,93 eu tenho que considerar mais a minha circulação. Então, nesse estudo aqui, eu estou considerando uma circulação mais enxuta, considerando uma circulação com 20 metros quadrados, né, de corredor e área de escadas, enfim, e elevadores. Então, eu considero aqui 50, né, metros quadrados por pavimento tipo de área não adensável. Aí eu vou ter lá mais no subsolo e no volume superior também alguma área, que vai ser provavelmente essa mesma área replicada, né? Aqui eu faço algo um pouquinho mais conservador, eu considero 30 e 30, então me dá uma certa folga, né, depois para eu conseguir validar esses números no desenvolvimento do projeto. E eu considero lá no pavimento térreo mais 100 metros quadrados, que são efetivamente esses 20 metros quadrados de circulação que eu considerei, e mais uns 80 metros quadrados que vão ser recepção, hall de entrada, um salão de festa, uma academia, enfim, dependendo do que a gente propor daí no projeto em si, né? E eu tenho mais uma coluna aqui que é IS, que é a isenta, ou seja, a área isenta é aquela área de estacionamento da prefeitura, né? O plano diretor de Porto Alegre, ele não considera a área de estacionamento como uma área computável, né? Ele, até pouco tempo atrás ele incentivava fortemente, já começou uma mudança nesse sentido, mas a legislação que está em vigor hoje em dia ainda permanece considerando a área de garagem como uma área isenta. Então, ou seja, potencialmente não tem um limitador, né? Não tem nada que restringe. O que vai acabar restringindo essa área vão ser outros
condicionantes que a gente vai ver, né, que é a taxa de ocupação, e também condicionantes de volumetria, né, de recuso, afastamentos, ou até mesmo condicionantes financeiros que, enfim, não dá para fazer tantos subsolos quanto alguém, né, poderia, desejaria em algum empreendimento, às vezes acaba se tornando inviável, né? Mas, enfim, então a área de estacionamento, a gente acaba considerando o que eu tenho que prestar atenção para determinar essa coluna aqui. Como eu falei, a taxa de ocupação, né? A minha taxa de ocupação no meu empreendimento permitia ali para a base, né, os 90% de ocupação, ou seja, me permitia 439,56. Então, esse 439 eu tenho que respeitar no pavimento térreo, 439. Por que eu respeito no subsolo também? A gente vai ver que tem um outro ponto que a legislação vai nos implicar mais lá na frente, que se chama a área livre permeável, né? Efetivamente é uma área que a gente tem que deixar assim de grama, digamos, de terra, onde a lógica é que é uma área onde vai chover e a água vai infiltrar naturalmente para o lençol freático. Então, não pode ser uma área pavimentada. Então, eu até poderia ter um subsolo maior do que a minha taxa de ocupação permite, só que provavelmente isso me daria algum problema depois nessa área livre permeável, que é considerada no pavimento térreo. Aí eu não conseguiria atender ela. Então, eu gosto de deixar sempre o subsolo, também já respeitando a taxa de ocupação, porque de alguma forma eu estou garantindo que eu vou conseguir atender esse item também lá na frente, né? Enfim, e aí me dá a metragem mais ou menos que eu tenho na área de garagem. Aí eu faço um breve parágrafo aqui resumindo o que é o empreendimento que eu estou imaginando, né? Traduzindo essa planilha para o interessado, né, nesse estudo. Então é uma previsão de um prédio residencial com 12 apartamentos distribuídos 2 por pavimento, né? Ou seja, eu tinha 6 pavimentos lá, eu estou considerando 2 por andar, por isso que eu consegui fazer uma circulação também pequena, né? Eu consigo botar um pequeno corredor só, ou às vezes o próprio hall do elevador já distribui para os 2 apartamentos, né? E eu consigo ter uma área relativamente pequena de circulação, medindo aproximadamente 89 metros quadrados cada. Então, onde é que eu tirei esses 89 metros quadrados? É aquele 154,66 da área adensável, mais aqueles 20% de área não adensável que eu tinha considerado ali, né? Mais aqueles 30 metros quadrados de área adensável. Ou seja, vai dar um total de 184,66. Se eu dividir isso por 2, vai dar um empreendimento ali de 92 metros quadrados. Aí eu sou um pouquinho conservador ali e boto, né, uma área aproximada de 89, porque daí eu estou também me garantindo que eu tenho também alguma folga para trabalhar nesse sentido, né, no desenvolvimento do projeto em si. Então eu teria ali então dois apartamentos por pavimento, medindo os 89, e mais um estacionamento com aproximadamente 29 vagas divididas entre pavimento térreo e subsolo. Como é que eu cheguei nessas 29 vagas? Eu também pego a área de isenta, né, a área que eu considerei de estacionamento, e aí vou dividir ou por 25 ou por 20, que são os indicadores da área que uma vaga de estacionamento acaba ocupando. O que é o ou 25 ou 20? Um estacionamento que consegue, né, ter um bom aproveitamento de vagas, tem pouco espaço entre vagas perdidos de circulação de veículos, ele acaba tendo uma racionalidade que cada vaga ocupa basicamente 25 metros quadrados de área construída, né? Que é a própria área da vaga em si, que tem em torno de uns 16 metros quadrados, mais essa área mínima de circulação que tu precisa, né, para entrar e sair com o veículo. E quando o estacionamento não tem um aproveitamento tão bom nesse sentido, ele acaba ficando em torno de 20, desculpa, ao contrário, né, quando ele tem um aproveitamento bom, ele acaba ocupando 20 metros quadrados. Né? Então, aqui nesse caso, eu sou também, de novo, conservador e considero que o meu estacionamento ali, eu divido aqueles 730 metros quadrados por 25, que eu acho que é um indicador mais conservador, digamos assim, que vai me dar um total de 29 vagas, né, distribuídas entre o pavimento térreo e o subsolo.
Aí eu tenho o resumo do meu projeto em si, né?